O David Ancelotti está tendo que lidar com um problema no vestiário que eu acredito que ele não imaginava que ia passar por isso tão cedo na carreira. Porque assim, eu nem vou entrar no debate nesse vídeo em específico, a gente está falando muito sobre isso em outros vídeos, mas o Botafogo está com um problema administrativo agora. Se você não percebeu isso, me desculpa, você está morando em Nárnia. Mas o noticiário está uma bagunça, o John Textor está sendo acusado por imprensa brasileira, imprensa francesa, empresários, ex-sócios, sócios, foi expulso do Lyon, estão querendo pegar o Botafogo, tá tentando comprar o Botafogo, mas dizem que tá sem dinheiro, áudio Montenegro, cara, tá acontecendo muita coisa extracampo. E é exatamente nesse momento que o treinador precisa blindar o vestiário, porque isso chega nos atletas, a torcida fica nervosa, ansiosa, preocupada, isso afeta na arquibancada, a torcida fica menos paciente com aquilo que tá acontecendo dentro de campo quando as notícias fora de campo são ruins. Então, esse é o momento que o cara tem que chamar a responsabilidade para ele, tentar ao máximo fazer com que os jogadores pensem apenas em jogar futebol e não deixar isso afetar o campo. Só que essa casca você não ganha do dia para noite. Não à toa, se você pegar os clubes mais bagunçados do Brasil, os clubes que têm mais problemas, são os clubes que mais vão atrás de treinadores experientes. E muitas das vezes isso é dito nas coletivas de apresentação. Quando um clube contrata um Luxemburgo, quando contrata um Filipão, um Cuca, um Mano Menezes, são clubes em crise que vão atrás desses caras. Por quê? Porque esses caras blindam o vestiário, esses caras vão chamar a porrada pra eles, esses caras vão fazer os caras se preocuparem só em futebol. Às vezes, taticamente, os caras nem são geniais, nem são os melhores. Se você falar futebolisticamente, nem eram as melhores opções. Mas são os caras que têm o vestiário na mão, sabem pegar o vestiário, colocar aqui e fazer esses caras jogarem futebol. Porque mais importa um cara que sabe blindar o vestiário do que um cara que sabe pra caramba de bola, mas não consegue blindar o vestiário. Se você não conseguiu blindar o vestiário, pouco importa aquilo que você sabe, porque você não vai conseguir passar pra eles porque o vestiário tá com a cabeça na lua. Então talvez seja o pior momento do Botafogo administrativamente para ter um técnico que esteja estreando na carreira, um técnico que tem a mesma idade do seu capitão, tem 30 e poucos anos de idade. Você pode ter certeza que nos últimos dias, a cada notícia que sai de John Textor e Eagle, o Ancelotti está ligando pro pai dele para pedir uma dica diferente, porque inclusive foi nesses termos que o pai dele, o Carlo Ancelotti, voltou pro Real Madrid. O Real Madrid estava passando por uma crise existencial depois da saída do Cristiano Ronaldo, tinha um time muito jovem, precisava de um cara experiente, vencedor, cascudo para blindar o vestiário e desenvolver os jovens. Chegou o Ancelotti e com aquela molecada ele conseguiu ser campeão. Coisa que talvez o Xabi Alonso, que agora é treinador do Real Madrid, está começando a sua carreira, talvez ele não conseguisse. Então vamos orar e vamos torcer para que o David Ancelotti crie essa casca mais cedo do que ele deveria para saber blindar o vestiário, para saber fazer com que tudo que está acontecendo no extra-campo não passe para dentro do campo, porque se contaminar a gente está ferrado. Aliás, esse foi um dos grandes problemas do começo da temporada, porque vocês lembram que a transição do Arthur Jorge para Carlos Leiria foi terrível. A gente tinha lá atrás jogadores que não queriam se representar. Vocês lembram disso? Lá em janeiro, por atraso do pagamento da premiação, os jogadores estavam fazendo greve, enfim, um monte de questão de atraso de pagamento. Isso foi dito até pelo Rafael, pelo Marçal, em podcast, que tiveram vários problemas aí durante as férias. Os jogadores voltaram mexidos, tomaram um baile do Flamengo na Supercopa do Brasil, tomaram um baile do Racing na Recopa Sul-Americana, e aquilo ali não é só bola, aquilo ali não é só parte física, tanto que o Savarino dá entrevista no Campeonato Carioca reclamando da demora de contratar um treinador, o Barbosa dá uma reclamada por falta de treinador, então você vê que o elenco estava descontrolado, porque o Carlos Leiria não soube blindar o vestiário pelo momento que o Botafogo estava passando, e o resultado foi que a gente tomou um passeio, fez a pior campanha da história do clube no Campeonato Carioca e passou vergonha nas duas finais que a gente disputou. Então, blindar o vestiário muitas das vezes é até mais importante do que você ter um bom trabalho tático ou físico, porque se o vestiário não estiver blindado, as outras coisas vão por água abaixo. Então, vamos ver a habilidade do nosso querido técnico novato. Às vezes ele é um prodígio nesse sentido e a gente não sabe, mas que é um problema nesse momento você ter um técnico tão jovem, cara, é um problema. Sem sombra de dúvidas é um problema.